Padaria Esperança, empresa familiar desde 2013, vem fazendo o melhor para lhe atender. Padaria Esperança, que também é restaurante e lanchonete. Todos os dias servindo café da manhã e no restaurante servindo marmitex e prato feito. Temos também aquela cerveja gelada. Traga sua família para experimentar as nossas delícias. Avenida André Franco Montoro, 340 no Residencial Esperança. Fui conhecer as instalações do Cícero Pet Shop e fiquei encantado com a qualidade dos seus serviços. Aqui no Pet Shop, no Cícero Pet Shop, encontrei banho, ele é bem higienizado. tosa, Aqui no Pet Shop, o animal é bem cuidado. Aqui no Pet Shop, ele é bem higienizado. escovação e tudo para a higiene do seu animal. O Cícero Pet Shop há muitos anos trabalha com qualidade e profissionalismo, sempre pensando no bem-estar do seu animal. Agende agora mesmo o horário no Cícero Pet Shop. Vou deixar aqui o telefone. E no Pet Shop, o animal é bem cuidado. Aqui Cícero Pet Shop. Alô, amigos de todo o Brasil, locutor de rodeios o Malboro, diretamente aqui dos estúdios Caçapava On. Segue a gente no Instagram, segue a gente também e começa a curtir os maiores e melhores vídeos lá no YouTube, Caçapava On SP Oficial. Vamos começar mais um podcast Território de Peão com o que há de melhor, as grandes celebridades do nosso mundo sertanejo e também aquelas pessoas que amam e vivem do esporte chamado rodeio. Hoje, ela que vem trazendo um assunto polêmico, vai contar um pouquinho da sua história e vai trazer as informações reais do que acontece em nossa cidade e tudo aquilo que nós vivemos e que nós vivenciamos em prol ao rodeio. A Fran Miranda, boa noite, Fran, tudo bem? Boa noite, Malboro. Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria imensa estar aqui. A satisfação é nossa. E eu fiquei muito feliz quando você me deu a notícia que ia acontecer esse programa, né? Território de Peão. Isso é muito importante, fomentar o esporte, né? Em todos os sentidos. Fico muito feliz e desde já parabéns a você e toda a equipe aí pelo programa. Isso é uma alegria para nós, cada vez que nós recebemos esse feedback. Você foi uma das primeiras pessoas que me mandou um WhatsApp parabenizando, se colocando à disposição, falando estamos juntos e misturados, no que você precisar eu estou aqui, e parabenizando por esse espaço que juntamente em parceria com Caçapava On, com meu amigo Duda e toda a sua produção, estamos abrindo essa porteira para o mundo do rodeio. O podcast Território de Peão é a voz, a imagem e aquilo que o rodeio precisava em nosso Vale do Paraíba e o Brasil, né? Isso é muito importante, porque o que eu falo é um meio que precisa ser valorizado, a nossa cultura precisa ser respeitada e nós precisamos de pessoas assim como você, programas como esse, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento e saibam que realmente é o nosso esporte, que é a nossa cultura, a nossa tradição, isso não pode acabar. Então, parabéns e fico aqui à disposição. Como eu falei para você desde o início, estamos junto e misturado, o que você precisar, você pode contar comigo e com a minha família, estamos à disposição. Bacana demais. Olha, eu quero falar para você que o podcast Território de Peão, ele nasceu de um programa de rádio. Nós que já estamos lá na rádio, trazendo as imagens agora aqui para o podcast e nós queremos simplesmente levantar todas as semanas a bandeira do nosso rodeio, levantar a bandeira daquilo que nós acreditamos e do nosso esporte chamado rodeio e das nossas culturas caipiras. Por isso que todas as semanas uma entrevista bacana, um bate-papo legal, as informações concretas e a verdade em primeiro plano aqui no nosso podcast. Eu quero que você se apresente ao público, fale a sua naturalidade, apresente aí para os ouvintes e os telespectadores aqui do podcast Território de Peão. Olá, boa noite. Como o Malboro falou, me chamo Fran Miranda, sou nascida e criada aqui na cidade de Caçapava. Tenho essas minhas raízes, né, sertanejas aí, pelo fato, meu pai sempre foi produtor rural, meus tios e meus avós, né? E assim, a paixão pelo meio é muito grande. Desde pequena, fui criada na roça, então assim,
Hoje em dia a gente se vê muitos, né, falando de gostar, de estar no meio, mas no meu caso aqui tá no sangue mesmo gostar disso daqui, faz parte da minha vida. O meu pai é, até hoje, produtor rural. Meu pai é pecuarista, cooperado da Cooper há mais de 40 anos. Olha aí. Eu costumo brincar que na veia dele não corre sangue, corre leite. Porque como é que ele chama? Lá, meu pai é Adilesso. Alô, seu Dilerso, que Deus abençoe, parabéns aí, viu, pela filha, pela criação e com certeza aí um amante da música sertaneja do rodeio, né? Nossa, é ele que me inspira, né, até hoje. Eu me lembro desde pequena, sempre tocando ali violão e a gente cantando do lado, as músicas, né, do Sérgio Reis, Menino da Porteira. Então, assim, meu pai, ele é o grande responsável por eu ser apaixonada por esse meio. Tá ali, meu pai. Então, quando pequena, você não ganhou de presente uma boneca, ganhou logo um chapéu e uma bota, né? Sim, nossa, era assim, era muita alegria, né? Ir pro rodeio, sempre colocava o chapéu, sempre queria estar atrás dele nos desfiles de cavalo. E era muito gostoso. Aqui em Caçapava tinha rodeio, grandes rodeios, né? Então, desde pequena, sempre nesse meio. E sempre acompanhando o pai, sempre acompanhando a família, né? Sim. Isso vai crescendo dentro da gente. Aquela paixão pela música sertaneja, a paixão pelos animais e principalmente por estar convivendo e vivendo daquilo, né? Hoje você vive e convive, né? Você tem aí uma filha que é competidora de prova dos 3 tambores, a Duda, né? Sim. Grande campeã do nosso vale, grande representante de Caçapava, que em breve... Ô, Duda, quero você também aqui, em breve no podcast Território de Piau. Então, quero que você fale um pouquinho. Você cresceu, né, nesse meio, com seu pai, com seu tio, com sua família, e isso foi aflorando cada vez mais a sua paixão, né? Exatamente, Malboro. Eu me lembro que quando eu era criança, hoje eu falo que eu me sinto realizada nas minhas filhas, né? As 2 filhas competem a prova e a modalidade dos 3 tambores. E eu me lembro quando eu era criança, eu já sempre gostei, eu via as provas, na época eram poucas pessoas que praticavam esse esporte, e eu sempre me fui apaixonada pelos 3 tambores. Mas quando criança, eu me lembro que a gente brincava lá no sítio, colocava ali os obstáculos, falando que era o tambor, né? E hoje eu ver as minhas filhas praticando esse esporte, para mim, assim, é uma alegria muito grande. E falando um pouco também da minha infância em relação ao rodeio, como eu bem falei, em Caçapava tinha, assim, grandes rodeios lá no recinto do Canela, que era chamado Beira Rio, né? O famoso aí, saudoso Canela, né? Então lá tinha, meu tio era tropeiro na época, Jaime Miranda, tinha uma boiada muito boa, por sinal, modesta parte falando. Tinha bois que foram famosos aqui no Vale do Paraíba. E naquela época eu me lembro que eu entrava no rodeio com a imagem de Nossa Senhora, né? Olha. Então aquilo ali para mim era uma alegria. Quando falava que ia ter rodeio, eu já falava para minha mãe, eu quero entrar com a imagem de Nossa Senhora. Então aquilo ali, e cada ano era assim uma experiência única e diferente, né? E aí, uma desses rodeios, me lembro tão bem quando eu falei assim pra minha mãe, um dia eu quero ser peão de rodeio. Quero ser peão de rodeio. Minha mãe falou assim, que é isso, menina? Isso aí é pra homem. E eu falava, já que eu não posso ser peão de rodeio, que eu não posso montar em boi, um dia eu vou me casar com um homem que monta em boi. Olha aí. E palavra tem poder, viu? Não, com certeza. Porque quando eu conheci o meu marido, né? Isso há 24 anos atrás, que é o tempo que estamos juntos. Que Deus abençoe cada vez mais. Amém. E quando eu conheci ele, foi ele montando em boi, indo pros rodeios. E eu sempre fui apaixonada por esse meio. E eu acho que isso que me fez encantar ainda mais por ele. Só que ele fala, deixei de ser cowboy por ela. Porque o rodeio, é assim, né? Tem que viajar muito. E quando a Maria Eduarda, já tive ela, quando ela estava com 5 anos, ele parou de ir pros rodeios. Mas a minha história é essa. Eu sempre gostei de rodeio, desde pequena, como eu disse. E eu acho que é um meio que todos, quem não conhece, deveria passar pela experiência de conhecer. E eu tenho certeza que vai se apaixonar também. Com certeza. Eu também foi a mesma história. Comecei logo novinho, né? A minha família, que como eu sempre falo aqui, é família do interior, aqui de Paraibuna. Então, música sertaneja, vivência em sítio, a gente sempre teve. E isso aí foi aflorando cada vez mais. Aí, em 92... morei no Altos de Santana, na região norte. Tinha o Clube do Laço, onde eu conheci o Jaime Miranda, Tolo Serração, entre outros tantos tolos afamados da companhia do Jaime Miranda, da boiada do Jaime Miranda, que sempre presenciou as melhores boiadas nos grandes eventos, Fapija, Expo Pinda, o Vale Rodeio e também ali no Clube do Laço, como eu falei, uma boiada consagrada. Então você não tinha como partir para outro lado, né? Não tinha como. Sobrinha de tropeiro de rodeio.
Sim. E depois passou a levar a imagem de Nossa Senhora nos rodeios, já ali aflorando de uma certa forma e cada vez aumentando ainda mais a sua paixão pelo esporte, né? Então, aí falando, não, peraí, eu vou ter que ajeitar um cowboy pra mim. Então, não tinha como ser diferente. E há 24 anos, é isso? 24 anos que estamos bênção. juntos. E dessa união veio as duas meninas. As duas filhas. Hoje eu tenho a Maria Eduarda, que está com 19, e a Helena com 5 anos. Estão dando sequência aí na Dando paixão. sequência. E, assim, é gratificante demais ver as duas seguindo, né, esse meio. Porque eu costumo falar, Malboro, que o meio do cavalo, o meio sertanejo, é um meio muito sadio. É um meio onde você sempre encontra famílias. Você vai numa prova, você vai num rodeio, é sempre em família. Né? E isso me traz muita segurança quando a minha filha fala para mim que vai para uma prova, vai para um rodeio. Eu, de verdade, eu me sinto segura saber que ela tá nesse meio. Né? Porque hoje a gente vê... É um meio sadio, né? Muito, muito. É pessoas do bem, é pessoas que amam aquele esporte, que estão ali porque realmente vão, porque gostam do que vão presenciar ali, né? E isso, saber que as minhas filhas estão traçando esse caminho, para mim é uma satisfação e assim, é uma honra, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho das duas filhas que eu tenho e sou muito agradecida a Deus por elas. Então, quer dizer que além das competidoras, vocês também fazem criação de animais, é isso? Sim. Vocês vivem... vocês criam os animais, vocês têm animais de prova, então assim, a vida no campo ela nunca deixou de estar ali no meio de vocês e até hoje os animais que vocês levam para as provas são cuidados por vocês, né? Exatamente. Hoje, né, nós estamos morando no sítio onde meu pai trabalha ali como pecuarista, né, produzindo ali, trabalhando com leite, mas a vida toda a gente sempre teve os nossos animais. Meu marido, eu falo que eu acho que eu nunca conheci alguém tão apaixonado por cuidar tão bem dos animais como ele. Eu queria que você entrasse nesse assunto. Você como cuidadora de animais, você como proprietária de animais, você pode falar com permissão e com propriedade sobre os cuidados que um animal tem dentro de uma fazenda. Então, eu costumo falar que nós sim somos os verdadeiros protetores dos animais. Exatamente. Porque uma coisa é você falar, né? Ah, é assim que cuida. Outra coisa é você estar ali na prática cuidando desses animais. Todos os produtores, eu acho que quem cria, né? Todos os criadores aí de animais sabem o que eu tô falando. Porque se você tem um animal, jamais você vai querer o mal para ele. Exato. Né? E eu falo tanto dos animais de performance, que são os animais de prova, quanto dos animais de estimação mesmo, né? Que eu acho que eles fazem parte da nossa família. Não tem jeito. Tanto a gente tem hoje criação de pôneis. Meu marido, ele cria pôneis. E temos também mini cabras. A maioria dos animais dele é tudo mini. Então é mini cabra, mini... É para exposição? Também. Certo. Mas ele trabalha bastante com compra e venda, né? Entendi. E cria, né? Então nós temos a criação de mini cabras, mini pôneis, gado, até mesmo eu falo que ele tem mini boi. Então a gente costuma brincar que ele gosta dos mini. Mas é que é uma paixão dele aí por esses animais e o meio, né? E assim, como você falou dos cuidados, né? Os cuidados que a gente tem, normalmente é ele quem cuida em casa mesmo, ele que... Até mesmo quando a gente estava com rancho, né? A gente passou por um tempo aí cuidando de cavalos também, trabalhando com isso, cavalos de cliente. Depois eu quero até entrar nesse aspecto, nesse assunto. E ele sempre cuidou muito bem. O aluguel de baias, né? Aluguel de baias. Nós trabalhamos aí durante um tempo aqui em Caçapava, né? E ele cuidava desses animais, eu costumo falar que até melhor do que ele. Eu brinco com ele, eu falo assim, você tem que cuidar um pouco de você. Só fica cuidando dos seus bichos, mas é a paixão, né? Não tem jeito. Eu costumo brincar assim com ele, porque como eu falei, ele é a pessoa que cuida muito bem, que tem um verdadeiro amor ali. E eu tiro meu chapéu para ele e para todos, porque eu acho que quem tem animal tem porque quer cuidar, né? Independente se os animais são lá da sua propriedade ou são animais que a pessoa aluga o espaço, aluga as baias, o cuidado é o mesmo, né? Tem que ter o zelo, o amor, a responsabilidade, né? Nessa temporada de frio, que nós estamos aí agora chegando no frio, né? Eu acredito que os cuidados são ainda maiores. E eu já acompanhei lá, né? Os animais são muito bem cuidados. E enfim, eu posso falar com propriedade, porque inclusive, como é que chama aquele trem lá que eu fiz lá?
Eu também esqueço o nome. Pré-wed, né? Isso, o meu antes do pré-wed eu casamento. fiz lá no antigo rancho. Lá depois a gente vai entrar no assunto do rancho. Mas Isso. eu acompanhei de perto todo o tratamento. Eu queria falar pra você, esclarecer um pouquinho sobre os cuidados agora no final. Agora nessa parte de frio, né? Eu acho que deve ter um tipo de manta ou qualquer coisa assim nesse sentido. Para os cavalos, sim, né? Nós usamos uma capa. Ah, uma capa, É, isso. é a capa, né? Porque ele já fica dentro da baia, então a cama que eu digo é onde o cavalo vai deitar ali. Porque tem pessoas que falam que o cavalo não deita. Cavalo deita sim, gente. né? O cavalo dorme deitado, sim. A minha lá até ronca se deixar. Olha. E então a cama sempre precisa estar sempre seca, né? Sempre trocando a cama ali dos cavalos. E usar uma capa, né? Que protege desse frio, porque cavalo também fica doente. É que nem nós, né? Ficamos resfriados, cavalo também fica doente, então ele precisa ter essa capa. Uma vez eu até perguntei para o veterinário, que horas que eu devo tirar a capa do cavalo durante o dia? Ele falou, enquanto você estiver com frio, você deixa ele com capa. Porque tem vezes que o dia, passa o dia todo, passa o dia meio nublado. Aí você tem que tirar a capa? Não. Enquanto tiver frio, você pode deixar o animal de capa. Se ele está dentro da baia, mantém ele com a capa que está tudo certo. Tá certo. Quero falar um pouquinho agora sobre os cuidados, né? A gente sabe que manter um animal, falando um pouquinho sobre essas pessoas que não têm tanta informação, manter um cavalo, manter um animal é muito caro, exige tempo, exige responsabilidade e exige também um investimento muito alto. Então, eu quero que você toque nesse assunto de uma forma que alerte as pessoas que falam que animais sofrem maus tratos ou coisa parecida assim. Você pegou um ponto muito importante. Como eu falei, eu acho que as pessoas elas têm que procurar entender um pouco melhor, né, de como que é esse tratamento. Hoje, para você ter um animal, ainda mais um animal de competição, um animal de uma prova, não é barato. Né? Você não é qualquer cavalo que você vai colocar que vai ter um bom desenvolvimento dentro da pista. Então, existe o cavalo certo, e para isso é um investimento muito alto, né? Então, nós estamos falando de investimento financeiro. E fora isso, o amor que você tem por eles, né? Então, nós não temos cavalos, animais, para maltratar. Então, muitos se falam, mas é maltrato você colocar um cavalo usando uma embocadura. E até isso eu já escutei, né? Que falando que usar embocadura, um freio na boca do cavalo é maus-trato. De onde se viu isso? Hoje é a mesma coisa eu falar para você, Malboro, pega um carro que tá ali, vai sem freio, sem volante e desce uma ladeira abaixo para ver o que vai acontecer. Vai ser desembestado, não tem? Tem que ter uma linha, né? Exatamente, não tem como. Então, assim, esses apetrechos que nós costumamos usar para uma modalidade, seja ela para um tambor, seja ela para um ranchote, para um timpene, enfim, todas as modalidades, se usa uma espora no pé, se usa o freio que é necessário usar, são apetrechos que são necessários para aquele desenvolvimento de uma prova, até mesmo na lida do gado, no pasto, você precisa estar usando, Exato. né? E isso não é de agora, não é, ninguém inventou isso agora, isso aqui vem de muitos anos e todos esses materiais, esses apetrechos, né, que são utilizados, eles já passaram por várias vistorias, eles são avaliados e próprios para esse tipo de uso. Não é fabricado no fundo de quintal e colocou lá para usar, não é bem isso. Então, tem toda essa parte técnica para ser aprovado, para ser utilizado. E, claro, ser utilizado da forma correta. Né? Nós sabemos que muitos aí pode ser que falem, mas cortou, fez isso, fez aquilo. Não é que o material em si aconteceu aquilo, é a forma de ser utilizado que talvez não foi adequada. Mas hoje, uma espora no pé, ela ajuda muito no desenvolvimento ali dentro da pista. Tem cavalo que precisa, sim, ser conduzido aí, a espora ajuda muito no seu desenvolvimento dentro de uma pista, tá? Certo. E aí muitos falam, mas isso é maus trato, mas não sabe nem para que significa, não sabe nem para que é usado, na verdade, né? E isso chega a dá uma certa indignação quando as pessoas falam isso, porque sem ter o conhecimento técnico, sem ao menos ir lá para saber como que é utilizado. Você já chegou a abrir as portas do seu rancho para receber alguém, para mostrar realmente como que funciona? Sim, claro. Conta pra gente. Eu sempre, quando a gente, só falando um pouquinho do rancho, né? Nós ficamos aí 2 anos e meio praticamente em um Aras que tem aqui em Caçapava. Certo. Nós fomos para lá com o intuito mesmo de cuidar melhor dos nossos animais, de ter um espaço maior. E lá nesse rancho tinha 2 pistas. Eu costumo falar que são as melhores pistas do Vale do Paraíba. Hoje nós temos aqui na cidade de Caçapava, que fica aqui próximo do Santa Luzia. Certo. Então nós fomos para lá, ficamos 2 anos e meio lá com esse objetivo, né, de estar
levando os nossos animais, tendo espaço para minhas filhas treinarem e também trabalhar com animais de aluguel de baia, conforme a gente conversou. Certo. E nesse tempo que nós ficamos lá, as portas sempre foram abertas para todos. Isso, como você mesmo acabou de falar, que você fez o seu ensaio Exato. lá, pra Um gente. espaço fantástico. Exatamente. Fantástico. Com toda a infraestrutura que... Nossa, os animais lá, eu não falo porque eu tô aqui na frente da Fran, não. Eu pude acompanhar antes de fazer o pré-wed, até montei, né? Isso. Num dos seus animais lá. Eu acompanhei toda a estrutura para que nós pudéssemos... Nós que somos porta-voz do rodeio, nós que estamos à frente de uma câmera, a gente tem todo um cuidado também, né? Sim. Então a gente pensou assim, não, vamos fazer o pré-wed, mas vamos fazer num lugar que com certeza passe transparência e passe aquilo que a gente quer você vive dentro também, né? da nossa paixão, né? Exatamente. E toda a infraestrutura eu pude acompanhar de perto, posso falar sem receio. Então, nós ficamos lá por 2 anos e meio, como eu falei, né? Nós alugamos aquele espaço, um espaço muito bom, como eu disse, e deixamos as portas abertas para todos, né? Que quisessem ir lá para conhecer um pouco melhor. Minha filha dava aula, né? Ela dava aula de primeiros passos ali para quem queria começar a montar, noções de 3 tambores. Então, assim, foi um tempo muito bom que nós passamos ali, aprendi muito, desenvolvi muito ali e, assim, passamos por situações bem complicadas também, porque o nosso objetivo era trazer as Hoje provas... vocês não estão mais lá. Não, Ah. faz 1 ano que nós saímos de lá. Certo. Hoje eu estou no sítio onde meu pai, como eu falei, né? Meu pai hoje ele continua na lida aí com o gado leiteiro, a gente está lá, até mesmo porque eu estou ajudando um pouco mais de perto agora os afazeres ali do sítio. Então nós saímos lá desse rancho já tem 1 ano. Certo. E como eu falei, nós passamos por momentos muito bons, conhecemos muitas pessoas ali, fizemos grandes amizades, porém também nós passamos por algumas situações bem complicadas lá. Ah, é? Porque Você assim... quer compartilhar com a gente? Eu gostaria. Fique à vontade, o microfone é seu. Você me perguntou se eu já convidei algumas pessoas, se na época eu dava essa abertura, né? Exato. Então, a gente dava total abertura. Inclusive, nós passamos aí por algumas situações onde até mesmo eu convidei algumas autoridades para ir lá. Aham. Para que, assim, quem está no poder, vamos se dizer aí, né? Antes de colocarem leis, antes de proibirem, antes de dar uma canetada, eu acho que é fundamental com que eles entendam o que acontece, o que é o verdadeiro esporte, como que funciona, antes de simplesmente chegar e colocar, proibir. Não pode julgar, por exemplo, vou usar um outro termo aqui, não pode julgar a pessoa sem conhecer, né? Exatamente. Às vezes a pessoa pode, estar com uma roupa um pouquinho mais simples, porque está caminhando coisa parecida, e é um baita do empresário. Exato. E você julga ele ali pelo que você está vendo. Então, tomar com muito cuidado, né? Então, foi isso que quando nós estávamos lá, a gente deixou essa total liberdade para quem quisesse ir lá conhecer de perto. E como eu te falei, né, a gente passou por algumas situações, porque quando nós estávamos lá, nós trabalhávamos com cavalo de cliente. Então, nós trabalhamos com aluguel de baia e também a gente tendo em vista, né, como eu te falei, as minhas filhas competem a modalidade dos 3 tambores e aqui no Vale do Paraíba, graças a Deus, tem só aumentado. Nós temos provas em Jacareí, Pindamonhangaba, Taubaté, estivemos agora esse último final de semana em Jambeiro. Então as provas estão acontecendo, isso é muito importante para o meio, né? E aí, na época, quando eu estava lá, eu pensei, poxa vida, por que não fazer? Como eu falei, nós estávamos numa das melhores estruturas do Vale do Paraíba. Peraí, sou nascido e criado em Caçapava. Exato, começa aí, né? É. E eu não vou Então, fazer uma prova na vai. minha casa? Eu tenho que, né? Tem que fazer Exato. algo pela minha cidade. Acho que Exato. passou isso na cabeça do seu esposo. Sim, era um eu sonho. quero fazer algo que eu amo, mas quero fazer algo pela minha cidade. Para minha cidade. E era assim um sonho nosso. A gente tinha assim um projeto muito grande para trazer aqui para a cidade. Porém, quando nós começamos aí o trabalho, porque fazer uma prova não é fácil, e eu falo mais, não é pelo dinheiro. Porque uma prova em si, falar, ela vai trazer um retorno financeiro grande? Não é por isso, é pelo amor mesmo, e é para fomentar mesmo o esporte, né? Para que aquelas pessoas que nunca têm oportunidade de ir para fora, para que possam dentro da nossa cidade conhecer, ir participar de uma prova, ir assistir. Então esse era o nosso objetivo. E aí, para nossa surpresa, né? Quando nós lançamos a prova, com tudo legalizado, desde alvará de bombeiro, alvará de prefeitura, até mesmo a parte do EDA, que é muito importante a gente falar sobre isso, que é todo o cuidado que tem que ter com os animais, desde veterinário, até mesmo a autorização mesmo do EDA. Não é simplesmente falar assim, né? Eu quero fazer uma prova e pronto. Da noite pro dia.
Tem todo um protocolo, né? Que tem que Para ser você, até mesmo para você anunciar essa prova, você tem que estar com 30 dias de antecedência, você avisando todos os órgãos competentes que você vai realizar aquela prova. Para quê? Para que eles possam, durante esses 30 dias, fazer as devidas vistorias no local, para ver se aquele local está apto a receber os animais que vão competir naquela prova. certo. Entendeu? Então, vamos supor que eu queira fazer uma prova daqui mês que vem. Eu tenho já que avisar todos os departamentos que daqui 30 dias vai acontecer essa prova. Antes disso, eu não consigo fazer nada, tá? Por quê? Porque é gerado um número de GTA para que os animais que adentrarem para esse espaço, eles tenham ali um código e todos esses animais que entram para uma prova, eles têm que estar com esse GTA e também com a vacinação em dia. Explica para o nosso público o que é GTA. GTA, Guia de Transporte Animal. Então, para um animal sair da minha propriedade e ir para uma prova, ele tem que ter esse número de GTA, essa guia. Então, nesse evento, né, nessa prova, para ela estar realizando, o EDA, ele libera esse número de GTA, onde o meu cavalo, para sair da minha propriedade, é gerada essa guia, onde eu, chegando no local, eu apresento para o veterinário que está lá, porque toda a prova tem um veterinário responsável somente para isso, para ele avaliar se o animal que está chegando é o mesmo que corresponde àquele GTA. Tá? Então, ele verifica tudo isso. Esse animal corresponde a esse guia. É como se fosse um passaporte. É como se fosse um passaporte, exatamente isso. Então, para que isso aconteça, é necessário esse tempo de organização, né? De 30 dias de antecedência. Então, voltando ao assunto da prova, a gente teve todo esse trabalho, né? Que é organizar, não é fácil. E fora também os valores, porque você tem que contratar, como eu falei, veterinários tanto para fazer essa parte de receber os animais, como também para ficar ali durante o dia na prova, caso aconteça de um animal se machucar, alguma coisa ali, já tem um veterinário à prontidão, é como se fosse mesmo um médico ali tratando das pessoas, o veterinário cuidando dos animais. Certo. Nós temos que ter um juiz de pista. Esse juiz de pista, ele vai avaliar toda a performance do animal quanto do competidor. Então, qualquer coisa que o competidor faça que possa ser considerado fora da regra da competição, esse competidor ele é desclassificado, a passada dele, vamos supor assim, ali a competição dele ali não tem, ele já toma um SAT, né? Então ele não é avaliado. Certo. Então, para isso precisa desse juiz, que esse juiz normalmente ele é oficial da BQM. Ele tem um certo, como que eu posso dizer? Ele não está ali no caiu de paraquedas ali, ele tem todo o preparo para estar ali para avaliar aquela prova. Então nós temos o juiz, temos também o veterinário, temos que contratar a ambulância. Por quê? Porque para o cuidado mesmo dos competidores e todos que ali estão, então fica uma ambulância ali o tempo todo de prova. E fazemos também o seguro. Isso é tudo investimento do organizador. Tudo né? do organizador, tudo Olha de quem para vocês verem como é que não é fácil para vocês organizarem uma prova, para vocês estarem realizando. Gente, são 30 dias de trabalho, fora os investimentos e os cuidados, né? Os cuidados. E aí, então, são os profissionais da saúde, né, a ambulância, aí tem o juiz de prova, que costuma também ser veterinário, a maioria deles, e tem o veterinário que vai fazer esse recebimento dos animais. Temos também o manejo de pista, que é quem fica ali para ver se a pista não tem nenhum tipo de declínio, se tem buraco para o cavalo não machucar. Então, eles fazem esse reparo de pista, o reparo dos tambores. Temos aí o locutor, que é uma peça importantíssima para que possa estar locutando a prova, né? Certo. Enfim, e são vários profissionais engajados trabalhando nisso. O investimento é alto. E aí... Mas o que aconteceu, Fran? Por que não foi realizado? Então, vamos lá, né? Vamos botar fogo no parquinho, minha filha. Para nossa surpresa, eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso. Depois de todo esse trabalho, todo esse investimento, toda essa preocupação, estando com toda a documentação em dia, tudo certinho. Chega até a dar um nó na garganta mesmo, só de lembrar, porque o que acontece? Fora todo esse trabalho, existe essa parte que você fica empolgada, você gera ali uma certa, como que eu posso dizer, as minhas filhas toda empolgada, esperando por aquele dia, né, por aquela prova. Fora a parte do trabalho, existe essa parte emocional, onde seu psicológico já está esperando para aquilo, você já está preparada para aquilo. Gera uma expectativa. Não só nós, organizadores, mas todos os competidores. Nós tínhamos pessoas... E não são pessoas... Olha...
os competidores, eles viajam como nós do rodeio por todo o Brasil. Você imagina pessoas de Americana, Jaguariúna, pessoas do Mato Grosso, pessoas de Minas, pessoas de outros estados que estão ali com a data agendada para aquele campeonato, para aquele evento, e de repente recebe a notícia que não teve, né? Exatamente. E normalmente eles costumam vir um dia antes. Até porque então. o cavalo não chegue cansado no dia. Aí tem toda uma preocupação, né? Com o translado, preocupação com o recebimento dos animais, o local adequado para receber cada animal, para eles poderem descansar de uma forma correta, os Exato. competidores. Exatamente. E aí foi isso que aconteceu. A gente estava com tudo isso preparado, com vários competidores já na nossa cidade, com pessoas aqui da nossa cidade que ia participar pela primeira vez da prova, porque não tem oportunidade de competir para fora, e quando souberam que ia ter essa prova aqui na nossa cidade, já se programaram, estavam todos felizes aí para participar, mas nós tivemos uma surpresa. A prova começaria no sábado, às 8 da manhã, quando foi às 18 horas da sexta-feira anterior. Nossa. Tudo preparado, como eu disse, né? Recebi uma ligação. Uma ligação, para minha surpresa, nunca recebi uma ligação como essa, oficial de justiça. E aí eu falei, opa, peraí, como assim? Daí ela falou que precisava me entregar um documento. E aí eu falei, sim, não devo nada para a justiça, vamos lá, do que se trata? Quando eu fui receber esse documento, para minha surpresa, estava lá que a prova estava liberada, né, entre aspas, porém não poderia estar utilizando alguns apetrechos, como a espora e como o freio, a embocadura. Nenhum tipo de embocadura poderia estar usando nos animais durante a competição. E aí eu falei, poxa vida, parece assim, tomei um banho de água fria, fui lá embaixo, falei, o que aconteceu? E agora? O que eu faço? Nunca tinha passado por uma experiência dessa, né? Imagino. Fui para casa, levei o documento, mostrei lá pro pessoal, pro meu marido, o pessoal que estava lá, me ajudando na organização. E aí entrei em contato com alguns advogados experientes, né, do meio. E aí, 2 deles me falaram o seguinte, falaram, olha, qual o valor da causa que eles estão pedindo? Essa denúncia era de uma ONG do Rio Grande do Sul. Não era daqui? Não era daqui. E o valor era de R$100 mil, caso eu fosse julgada, né, por alguma coisa que tivesse ali, se o juiz entendesse que realmente foi algum maus-trato, alguma coisa do tipo. Isso sem a prova acontecer. Sem a prova acontecer. R$100 mil. Nossa. E aí, meu advogado falou, olha, me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei já a resposta, mas eu vou te fazer essa pergunta. A sua prova vai te dar um retorno maior que R$100 mil para você deixar acontecer? Aí eu dei exatamente essa risada. Eu falei, para, né? A gente faz por amor, não tem como ter um retorno de R$100 mil. E aí ele falou, então eu falo para você o seguinte, nós não vamos ter o tempo que a gente precisaria para poder estar recorrendo e você fazendo a sua prova. Porque chega a ser revoltante uma denúncia dessa, em cima da hora, que é para que você não tenha tempo mesmo de recorrer. Então, eu não tive essa condição de estar recorrendo, de ir até o juiz, explicando, enfim. E aí, por segurança mesmo, né? Até mesmo porque a gente, justiça a gente respeita. E aí, o que nós fizemos? Nós cancelamos a prova, em respeito à justiça, em respeito àquele despacho que o juiz determinou. Nós cancelamos a prova, tivemos um grande prejuízo com tudo isso. Fora o prejuízo financeiro, o emocional, como eu falei para você, ficamos muito abalados. Eu acho que foi uma noite que eu não dormi, de tão triste que eu fiquei de saber, de dar a notícia para as pessoas que a prova não iria acontecer. Porque você sonhou com aquilo, né? Planejou, correu atrás de tudo que eles pediam, enfim. Exatamente. E aí, nós queríamos saber o porquê dessa denúncia. Por que dessa denúncia? Será que essa ONG, qual que é o trabalho dessa ONG? Qual que é a função dela? Será que a função dela é realmente só prejudicar? Será que ela conhece o que é uma modalidade dos 3 tambores, ou qualquer uma delas que seja, que envolva animais? Porque aí eu fui saber. A gente não é boba, a gente procura investigar. Tem que fuçar, né? Tem que fuçar, porque eu preciso de uma resposta. Eu queria uma resposta para aquilo. Como que uma ONG lá do Rio Grande do Sul fica sabendo que vai acontecer uma prova na cidade de Caçapava, interior de São Paulo, tão distante deles, né? Como que essa ONG fica sabendo, será, né, Malboro? Exato. É complicado, mas aí... E o que você... Aí nós ficamos sabendo que existem, né, meia dúzia, vamos colocar aí, algumas pessoas aqui da cidade
que eu acho que na cabeça deles eles acham que são donos da cidade, a verdade é essa. Certo. Porque eles determinam o que pode e o que não pode. E aí só que eles não fazem eles mesmos essa denúncia, elas mesmas, vamos se dizer, né? Colocam terceiros, né? Colocam terceiros. Então elas Exato. mandam essa denúncia para lá, para que essa ONG possa vir com essa ação. E aí a gente fica assim, revoltada, a palavra é essa, é revoltada, porque as pessoas não conhecem a realidade, não sabem do que se trata, e é muito fácil eu julgar sem eu ter conhecimento, né? Então, fica aqui essa revolta, só passando para você aí, porque foi muito frustrante. E a gente sabe quem são essas pessoas que não gostam, que falam que é maus tratos, só que eu acho que gostar ou não é um direito de cada um. Exatamente. Eu não sou obrigada a gostar de tudo, mas eu sou obrigada a respeitar a cada um. Seja ela do que ela gosta, seja ela o jeito que ela vive, enfim. Eu acho que nós temos que respeitar o espaço, respeitar o próximo. Isso está acima de tudo, em cima do gostar. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar que eu não gosto de funk, um exemplo. Exato. Mas eu tenho que respeitar o meu vizinho que gosta, eu tenho que respeitar, porque é uma cultura, enfim. E você não ser respeitado, o seu direito de ir e vir, isso é revoltante. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já colocou fogo no parquinho mesmo, né? Deixa que queime tudo. Não ligo não, pode falar que eu tô aqui para isso. Vamos lá. Eu fico imaginando uma coisa. Você falou assim, investimento, porque não temos um retorno financeiro. Nós fazemos por amor. Aí entra no assunto do aluguel das baias, que isso era um complemento para todo o custo de aluguel, de manutenção, Sim. enfim, dos animais que vocês têm até hoje, mas que tinham, no caso, lá no No rancho. rancho. Aí eu penso assim, Pindamonhangaba, Taubaté, enfim, a região inteira aqui, que nem você falou, semana passada, Jambeiro, todos estão trabalhando e todos estão fazendo suas provas. Vai ter Jacareí, enfim. Aí eu te pergunto, a implicância é com Caçapava? Por que aqui não pode ter rodeio? Por que aqui não pode ter provas equestres? Por que aqui não pode ter vaquejada? Por que em Caçapava, que tem 3 locutores de rodeio, eu, Eduardo Matos, Rodrigo Marques, locutores com... Eu tenho mais de 30 anos de rodeio, os outros também estão mais ou menos nessa sequência, locutores que já narraram grandes festas. Aí vem trazer um nego lá de fora, lá, batutela lá, que a gente não... né? Poxa, e nós? Nós não temos o direito de trabalhar? Nós não temos o direito de estar representando o Caçapava. A gente leva o nome dessa cidade pelo Brasil inteiro, narrando as festas do peão. Aí, na nossa própria cidade, nós não podemos trabalhar. Vem um outro lá de fora com um cachê violento. Não estou aqui citando, né? Mas, enfim, a gente vai ter que falar. E eu penso o seguinte, uma cidade que não aprova o rodeio, uma cidade que não dá espaço para os profissionais de rodeio e para os amantes do mundo equestre, para os profissionais das provas dos 3 tambores, enfim, aí traz um locutor de rodeio para uma festa grande daquela. Para você ver. Então fica uma coisa meio contraditória, né? Não, totalmente. Inclusive, foi uma situação, inclusive, que eu protocolei um ofício, estou aguardando uma resposta da nossa prefeita em relação a isso. Porque, com tudo isso que aconteceu, diante das proibições que nós tivemos aqui na cidade, né? Existe hoje uma lei, né, que está em vigor, que proíbe o rodeio na cidade de Caçapava. E aí, para nossa surpresa, vinha um locutor de Barretos, né, para fazer a abertura, um locutor de rodeio, fazer a abertura de uma festa São João. Estamos falando do Cuiabano Lima, que esteve em nossa cidade. Não estamos falando da pessoa Cuiabano Lima. Ele foi contratado e veio. Aí eu fico pensando, mas uma cidade que não pode ter rodeio por causa disso, por causa daquilo, porque não quer, porque não sei o quê. Aí uma festa tradicional de cidade, uma festa uma grandiosidade dessa, traz aí um locutor de fora. Então, Sendo entre que... 2 assuntos, nós, locutores de rodeio da cidade, que levamos o nome dessa cidade, que defendemos o nome da cidade, nós trabalhamos em outros estados, vamos para Minas, vamos para Goiás, vamos para o Espírito Santo, em tudo quanto é lugar a gente narra e leva o nome diretamente de Caçapava, São Paulo, Brasil, para o mundo.
Aí na nossa cidade nós não podemos trabalhar. Aí vem o fulano e... O Cuiabano Lima. Cuiabano, não tô falando de você, meu irmão. Não, mas ele fez o trabalho dele, fez o trabalho dele, foi contratado. Enfim. Mas é uma coisa que fica assim, pensando. Eu fico pensando, uai, mas não pode ter. Aí contrata o locutor de rodeio. Aí Exato. em outro assunto, a gente que aqui quer trabalhar, não pode. Não pode. Uai, Não chama tem a a sua gente de chance. graça, nós ia, viu, dona? Então... Não ter a sua oportunidade, né? Não Aham. ter a chance de trabalhar na cidade. Eu imagino, me coloco no seu lugar, porque eu fiz esse mesmo É a mesma questionamento. coisa das provas que você tá Eu- falando. é, Não posso trabalhar na minha Não cidade, eu posso tenho que trabalhar na minha viajar. cidade, eu tenho que levar minhas filhas para competir em outras cidades, Aham. porque na própria cidade a gente não poder desenvolver aquilo que a gente gosta, que é a nossa cultura, que é nosso esporte, e é reconhecido por lei, entendeu? Exatamente. Nós temos uma lei federal hoje que ampara tanto o rodeio quanto as provas equestres. Exatamente. E aí eu falo para vocês, né, falando do rodeio, você falou do rodeio sem pedido na cidade. Vê lá, Barretos, o quanto de investimento que o rodeio de Barretos traz para a cidade. Exatamente. Quanto de recurso que traz para aquele Hospital do Câncer, que hoje é referência no Brasil. Então, assim, vamos lá parar Barretos. Vê se consegue parar Barretos. Uma lei como essa que colocaram totalmente sem fundamento. Ah, porque eu não gosto de rodeio. Ô, amiga, vamos lá. Você não gosta de rodeio, é um direito seu, é só você não ir. Agora você respeita quem gosta e respeita cada profissional que lá trabalha. Porque um rodeio, para ser realizado, quanto de emprego ele gera? Exato. Diretamente ou Diretamente ou indiretamente. Exato. Quanto de investimento que ele traz para nossa cidade? Eu digo, eu não gosto de rodeio. Beleza, só não ir. Só não ir. Simples. Agora pensa comigo. Aquele hotel que vai ser reservado porque vai ter um rodeio na sua cidade. Os artistas que vão Os artistas que vão se hospedar. hospedar, os postos de Profissionais. combustíveis, supermercado, Restaurantes. restaurante, as lojas vão vender mais. Exatamente. Enfim, tudo aumenta quando se tem um rodeio na cidade. Eu estive agora, há 2 semanas atrás, em Santa Branca, no rodeio que teve lá, uma cidadezinha pequena, pertinho aqui da gente. Você vê, a cidade para aquilo ali É acontecer. a paixão, né? Desde o vendedor de pipoca lá na porta, até um vendedor de algodão, até aquele cara que está lá dentro trabalhando com a sua empresa, enfim. É muita gente que depende daquilo ali, em torno do rodeio, né? Aham. Então vai muito além de uma simples montaria, que nem o pessoal fala, mas é isso, mas montar. Gente, vamos procurar entender um pouquinho melhor do que se trata o rodeio. E não é de hoje. Não é apedrejar só, né? Não. Não gostei daquela janela da cor dela, volta a apedrejar. Já não, pensou ué. se tudo fosse assim? Se todo mundo gostasse só de uma coisa e não gostasse do outro? Tá louco. É o que eu tô falando. É o respeito que nós temos que ter. É o respeito que nós temos que ter pelas pessoas. E isso, infelizmente, hoje está muito raro. As pessoas não têm respeito pelo próximo, não têm respeito pela cultura, não valoriza. Então, deixa eu tocar num assunto aqui, veio aqui na cabeça aqui. Nossa cidade tem alguns espaços com pistas de skate, teve um evento grandioso aqui esses dias atrás. Sim. Enfim, muitas vezes você já deve ter ouvido: surfista é vagabundo. O cara do skate é vagabundo. O cara que tá ali na esquina ali é vagabundo. Você não conhece. Então, assim, peraí. Se tem espaços para o esporte dentro da nossa cidade e de pessoas que praticam aquilo por lazer ou profissionalmente, para quem sabe levar o nome de Caçapava através de um trabalho de skate, através de um motocross, ou enfim, Bicicross. né? Quem pratica motocross também está ali sujeito a sofrer algum tipo de acidente. Sim, claro. Certo? Está sujeito aí. E é preparado um recinto, é preparado um espaço ali, um terreno para que tudo isso aconteça. Tivemos aí uns eventos maravilhosos esse ano aqui já. Quero parabenizar a nossa cidade pela diversidade. Mas peraí, o cara tá ali com o skate ali, eu olho para ele e falo, não, eu não gosto daquele cara porque ele tá ali, Tá no não skate. vai procurar um... É. Ué, não, tem que procurar Tem que saber. respeitar. É o respeito, respeito acima de tudo. Então, quando eu falo pra vocês assim, da pessoa não conhecer, eu não conheço das técnicas do skate, eu não vou poder falar, não vou poder julgar. Mas eu respeito cada um deles, é o gosto, é o esporte deles, né? Nós não gostamos, mas também não deixamos. Se Não. chegar um caboclo lá com uma bermuda lá, um bem-vindo. boné pra trás e for lá na bilheteria do rodeio lá pagar o Opa. ingresso e entrar, mais uma pessoa que vai estar ali aplaudindo o rodeio. Eu Sim. tenho certeza absoluta. Uma- Só não aplaude o rodeio, só não aplaude os profissionais de rodeio que fazem o espetáculo do rodeio, quem não viu. Quem não conhece. Quem não conhece. Quem não conhece, exatamente. E assim, volto a falar,
o poder público, né, precisa olhar com bons olhos para todas as áreas. Deixa eu cortar você só. É que vai vindo as coisas na minha cabeça e eu fico revoltado, sabe? Ó, teve um camarada, eu não vou falar nome, não. Aí ele pegou e apontou um rapaz aí de uns 20 e poucos anos, assim, que tinha uma tatuaginha no rosto. Aí falou, xingou, não sei o quê, é isso, é aquilo, não sei o quê. Sabe o que esse rapaz da tatuagem faz para sustentar a casa da família dele? Ele pega reciclável na rua e no final de semana capina terreno. É trabalhador. Agora, porque tem uma tatuaginha, não presta? Então, cuidado com o que você pensa. Não devemos julgar, né? Exatamente. Pode prosseguir. Então, mas falando a respeito, né, dessa coisa de antes de assinar uma lei, antes de dar uma canetada lá, vamos se dizer, que procuremos entender um pouco melhor de tudo. Não somente estou falando das provas do rodeio, mas enfim, de tudo. Para que... Porque hoje, quem decide está lá no poder, mas eu acho que ele decide não por ele tem que decidir por um todo, né? Pela toda a população. Pelo bem da comunidade. E o que eu passei, eu falo para você, Malboro, eu não desejo para ninguém. Eu imagino. E aí, depois disso, né, desse impedimento, eu recorri, meu advogado entrou com recurso em relação a essa denúncia. Depois de 6 meses, nós tivemos a resposta do juiz, nós ganhamos essa causa. O juiz entendeu que realmente não existe maus tratos. Por quê? Porque o meu advogado ele foi muito técnico, ele fez uma defesa muito boa. Eu costumo falar que... Nossa, a defesa dele foi excelente. Ele colocou ali toda a parte técnica de uma prova, tudo que precisa realmente para poder acontecer, que foi um pouco do que eu te passei aqui. Exato. Mas de cada apetrecho que é utilizado, cada apetrecho, ele tem que passar por uma vistoria antes de chegar na sua mão. Não é, como eu falei para você, não é qualquer um que faz, que fala, ó, põe lá no seu cavalo. Não é isso que acontece. Então, tudo isso foi muito bem embasado, essa minha defesa. E nós ganhamos esse processo, onde... Depois de 6 meses, né, como eu falei. E aí meu advogado falou, Fran, agora é a hora de você tocar a prova. Vamos fazer a prova. Você já ganhou, vamos lançar outra prova. E aí eu falei assim, nem tudo está perdido, né? Eu estava lá com os troféus. O troféu eu não pude entregar para os competidores porque não teve a prova. Vamos lá fazer essa prova acontecer. E foi quando nós lançamos a segunda, no ano de 2022. Aí tudo aquele mesmo trabalho, todo aquele processo, toda aquela coisa de alvará, enfim, todo aquele processo nós conseguimos. E aí, para nossa surpresa, novamente, né? Meu advogado me liga na semana da prova, Malboro, e fala assim para mim, olha, eu acabei de entrar no site e temos outra denúncia. Nossa. Só que dessa vez vai ser diferente, Fran. Dessa vez você vai tocar a prova, vocês vão realizar a prova, até porque já existe um processo, já existe algo que favoreceu a vocês, que o juiz já entendeu que não existe maus tratos. Exato. Então você vai fazer a prova e nós vamos recorrer novamente, se princípio, que vai precisar recorrer, porque desde o momento que existe o processo, você tem que entrar aí com recurso, né? E foi o que eu fiz, toquei a prova foi um sucesso, graças a Deus. Tivemos aí conseguimos tirar aquela angústia que estava ali, falamos, ufa, dever cumprido, né? Conseguimos realizar. Quem foi prestigiar super elogiou. Então, deixamos o convite em aberto para todas as autoridades para estarem lá. Tivemos aí presença da Guarda Municipal, que nós pedimos para que eles estivessem no local. Nós tivemos tudo, foi assim, graças a Deus, tudo sob controle, tudo do jeito que nós esperávamos. Porém, o processo estava rolando. Meu advogado entrou com recurso novamente, ganhamos a primeira instância, porém, ainda eles recorreram e esse processo está em segunda instância, mas eu tenho fé em Deus que já está ganho. Não tenho dúvida. Eu tenho certeza disso. Você tem trabalhado pela cidade, tem trabalhado em prol às nossas paixões, ao nosso rodeio, enfim, tudo aquilo que você vive desde pequena, né? Exatamente. Eu quero que você fale para o público como que você enxerga o cenário da nossa cidade com as provas equestres, com os rodeios, qual é a visão da Fran Miranda, o que você imagina que vai acontecer aqui em Caçapava? Então, Malboro, como você mesmo disse, né, diante de tudo isso que eu passei, eu escutei uma fala que me fez assim... Eu tenho que ser voz. Eu tenho que ser voz. Por quê? Porque é um meio que... eu sou apaixonada por esse meio, mas eles precisam, sabe? Eles não têm noção do tamanho da força que tem. E é isso que eu preciso mostrar, isso que eu quero mostrar para a população, isso que a gente quer levar. Porque é um meio que precisa ser valorizado, certo. É um meio que precisa ser... a cultura, a gente não pode deixar morrer essa cultura, porque, veio de hoje? Não. Isso aqui, quantos e quantos? Eu tenho certeza que a maioria
eu não posso dizer com toda a propriedade disso, que a maioria das pessoas tem um pezinho lá na roça, um vô, um tio que veio da roça. Com certeza. E a maioria já montou no cavalo, porque o cavalo, gente, hoje, se as pessoas falam, mas é maus tratos. Gente, o Brasil foi descoberto no lombo do cavalo. Exatamente. Né? E se a gente perder esses nossos valores, pô, onde a gente vai parar, né? Então, quando aconteceu tudo isso na prova, eu me lembro que meu advogado falou, Fran, te deram um limão. O que você vai fazer desse limão? Eu falei assim, eu vou fazer várias limonadas. Olha aí. E é o que eu tenho feito. De Tá lá pra certo. cá, eu acho que nada acontece por acaso. Eu creio que tudo Deus tem um propósito na vida da gente. E talvez tudo isso que aconteceu comigo lá atrás, na prova, todo esse processo que eu passei, que não foi fácil, tinha um objetivo. E hoje eu tirei isso como missão. Eu vou levar isso para minha vida, eu vou defender essa bandeira até onde for preciso. Depois disso, nós passamos por algumas outras situações desagradáveis no nosso município, que foi o impedimento do rodeio que ia acontecer, um rodeio totalmente privado, sem uma verba pública, um rodeio que também ia trazer, como eu falei, vários empregos para a nossa cidade, um rodeio que ia acontecer lá no bairro de Caçapava Velha, entendeu? Então, aquilo ali foi impedido. E assim, quando eu cheguei lá, Malboro, que eu vi o tanto de polícia que tinha naquele estabelecimento, Certo. lacrando os portões de um grande empresário na nossa cidade, que investiu para fazer aquele rodeio, e a prefeitura colocando um lacre naquele portão de uma propriedade particular e cheio de polícia. A hora que eu cheguei lá, eu falo bem a verdade para você, eu olhei para a cara do policial, brinquei com ele e falei assim, caraca, tudo isso de polícia aqui, tá cheio de bandido lá dentro? Nossa. Porque essa era a sensação. E dali em diante, eu falei, não, a gente não pode ficar quietos diante disso, entendeu? E o Juvenal também, ele idealizou aquilo ali. Eu não estou falando do evento, ele idealizou, ele É um investimento dele. É um investimento, e comprou, Sim, fez a arena, fez sim. tudo certinho. É um né? grande investimento. E aí E é um você... espaço que deveriam ser mais utilizado para esse tipo de evento. Sim, ele tem grandes projetos de uma ecoterapia, ele tem projetos de trazer mesmo a população ali para perto, porque eu recebo muitas mensagens, viu, Malboro, de pessoas falando, eu queria muito que a minha filha tivesse um contato com o cavalo, eu queria que a minha filha pudesse montar. E o cavalo, ele faz muito bem para o ser humano. Então, isso já foi comprovado, né? Como o cavalo, ele faz bem para a saúde, enfim. Eu Só acho que é a hora de somar forças, né? De pegar, juntar as mãos e seguir juntos nesse intuito, defender realmente a nossa tradição, defender realmente o esporte, né? E trazer para a cidade isso que é tão importante para a população. Exatamente. Aí você me perguntou, né, o que eu tenho em mente para o futuro, né? Exato. Se tratando desse meio. Primeira coisa, Malboro, existe hoje uma lei que é uma lei inconstitucional na nossa cidade que impede o rodeio de acontecer na cidade de Caçapava. Certo. Então essa lei precisa sim ser revogada o quanto antes, tá? Precisamos de uma regulamentação e não proibição. O que significa isso? Nós precisamos sim regulamentar como que vai ser o rodeio, existe essa regulamentação e precisa ser feita. Agora, proibição não. Nós temos que ter o direito de ir e vir. Exato. Entendeu? Aham. Então, o primeiro passo é esse. É nós revogarmos essa lei, criar uma regulamentação do rodeio, tanto do rodeio, também das provas equestres do nosso município, para que a gente possa, sim, receber investidores que queiram fomentar o esporte na nossa cidade, né? Hoje nós temos grandes centros de treinamento na nossa cidade que a maioria não faz prova aqui, que tem que ir para fora porque Caçapava não tem. Nós temos aí pessoas que competem o ranchote, vários centros de treinamento aqui em Caçapava, que é o ranchote e o timpene, entendeu? Certo. Nós temos aí a prova dos 3 tambores, tem uma modalidade que é o arco e flecha, que as pessoas fazem, que fica ali no bairro Santa Rita, e que é nova também, mas assim, todas as modalidades. Tem vezes que as pessoas falam assim, tem o cirque, que é uma modalidade também de corrida de cavalo, então assim, as pessoas falam, mas você só defende o tambor? Não. Eu falo mais com propriedade do tambor porque é uma modalidade que a gente está vivenciando, que as minhas filhas competem. Mas eu sou, assim, aberta e a defender todas as modalidades equestres. Porque cada um dentro da sua... não é só você chegar, montar no cavalo e passar o tambor. Não é você chegar, montar no cavalo e fazer uma apartação. Existe aí um treinamento. Então, todas essas modalidades, a maioria dos competidores, eles treinam para uma prova. Exatamente. Não vai chegar só no dia da prova, montar no cavalo e ir lá. Existe um treinamento, existe aí a parte técnica para cada uma delas.
Então, até mesmo aqui em Caçapava tem uma data especial que tem uma tradicional cavalgada, né? Que acaba terminando lá no No Rancho do Canela. Rancho Canela. Isso, Então, isso aí assim, sempre foi tradição na nossa cidade, Exato. que foi o desfile de cavaleiros. O desfile de cavaleiro acontece no aniversário da cidade, 14 de Exato. abril, e também no 7 de setembro. Aham. E o Canela, o saudoso Canela, sempre teve lá com as portas abertas do rancho dele. Hoje a dona Ivone e o filho, né, Oswaldinho, dá continuidade nisso muito bem também. Sempre estão lá com as portas abertas, acolhendo os cavaleiros. Exato. Deixar um beijo para cada um deles lá, que tenho muito carinho por aquela família. E sou muito grata também, porque foi como eu falei, foi lá no rodeio lá que minha paixão aumentou aí pelo rodeio, que foi quando eu entrava com a imagem lá. Então, a nossa cidade, até você falou, qual que é a sua expectativa futura, né? Primeiro passo, como eu falei, é a gente está regulamentando todos esses esportes e a gente nunca perdeu o direcionamento. Porque é muito fácil a pessoa falar, eu quero que Caçapava chegue em tal lugar, vamos dizer assim, de progresso. Mas a gente não pode pensar só onde quer chegar sem saber de onde ela veio. Exato. Né? Então, nós temos a nossa cultura, as nossas origens, isso tem que ser valorizado. Caçapava ela tem essa área rural, tanto na pecuária leiteira, cana-de-açúcar. Então, isso precisa ser valorizado na nossa cidade. Né? Essa cultura sertaneja, tanto pelo rodeio quanto pelas provas, isso precisa ser valorizado. Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, mas sempre olhando de onde a gente veio, né? Exatamente. E também festas tradicionais, né? Nós tivemos aí a festa junina, tá bem. Nós estamos aí no período junino, ok. Mas sabe, semana agora, nós estamos aí com a festa do tropeiro em Jambeiro, e, enfim, nós narramos rodeio em Jambeiro. É isso que eu fico impressionado de ver. Eu narro rodeio todo ano em Jambeiro, que é aqui do lado, e se você ver quantas e quantas pessoas são da nossa cidade que vão lá para ver o rodeio, é impressionante, viu, Fran? Jambeiro recebe São José dos Campos, Jacareí, mas eu falo em específico de Caçapava. Ou seja, se na cidade vizinha, uma cidade próxima, né? Próxima e pequena, tem o rodeio, pode ter e recebe os amigos aqui de Caçapava, que gostoso seria se nós pudéssemos retribuir. Tem um espaço de rodeio também, tem um espaço de provas equestres e de festas e tradições sertanejas, como festa tropeira, enfim. Eu acredito que toda a região ficaria muito agradecido por estar aí com seu espaço e também recebendo aí os visitantes, né? Sim, só tem a crescer, né? Eu tenho conversado muito com alguns deputados, o Daniel Alonso, o Capitão Augusto, que são aí os defensores do rodeio e das provas equestres, inclusive agradecer a eles pelo título que eu recebi como representante da Frente Parlamentar do Rodeio aqui na nossa cidade. E o que eles me falam, nós temos hoje um grande recurso para essas áreas, porque tem sim um retorno, né, para o município. Então é isso que nós temos que valorizar e fomentar. Como você falou, se na cidade vizinha existe o rodeio, por que não em Caçapava? Então, volto a deixar o meu apelo aqui a vocês que são contra, procurem conhecer um pouquinho melhor, procurem entender do que é o rodeio, e não simplesmente por não gostar e falar que não pode ter. O importante é a gente respeitar o espaço de cada um. Entendi. Bom, ele vai soprando aqui no meu ouvido, aqui eu vou conversando com você. É o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os animais de provas equestres, tá? Os cuidados que são para... Como assim? O jogador ele tem a tornozeleira, tem, né, todo um preparo. Os animais de provas, qual que são os acessórios que eles têm que utilizar? Sim, é a mesma coisa. Os animais, primeiro que eles não são animais que são tirados de baia e já vão direto para uma prova. Eles têm o mesmo preparo de um jogador de futebol, vamos dizer aí, né? Eles têm todo o treinamento, aquecimento. Então, durante aquela semana de prova, o treinamento deles acaba sendo um pouco diferenciado para determinada prova que eles vão participar. Então, começa aí pelo esse treinamento que eles recebem, que tem todo esse preparo para uma prova. E no dia da prova, eles precisam sim estar utilizando de alguns equipamentos para ter uma melhor performance, para não dar uma distensão muscular, enfim. Eles usam aí a caneleira, né? Como você falou, como jogador de futebol, o cavalo também usa uma caneleira ali, que é para evitar qualquer tipo de dor, enfim, porque pode acontecer, né? Então, eles têm, sim, esses materiais que são utilizados para isso, tá? E depois de uma prova, esses animais, eu costumo falar, né, quando a gente estava lá no rancho, principalmente, a doutora
vou deixar um abraço aqui para ela, a doutora Vanessa. Ela faz um trabalho que, eu vou colocar a palavra mais simples de usar, massagem no cavalo. Você já ouviu falar disso? Não? Como é que é? É muito engraçado, mas é que, assim, os animais, quando eles voltam da prova, normalmente eles voltam um pouco tenso, a musculatura. E aí, normalmente, ela faz esse trabalho, existe um nome técnico, tá? Eu falei massagem, mas existe aí. Como é que é o nome dela? É doutora Vanessa. Doutora Vanessa, nós queremos você aqui também, viu? Acho que é importante, né? Sim, você vai adorar, o trabalho é fantástico. E quando ela chegava em casa para fazer esse tratamento com as éguas, quando voltava de prova, e você vê, a égua faltava assim, dormir, ela faltava babar mesmo. Eu falava assim, nossa, faz quanto Relaxa, tempo? né? E eu brincava com a minha filha, eu falava assim, nossa, faz quanto tempo que eu não vou numa massagista? E o meu marido falava, eu nunca fui. E o animal E tem o esse animal cuidado tem esse todo. cuidado. Então, Olha o zelo, né? quando ele volta da prova, realmente é um profissional ali, né? Então, mas eu imagino dessa forma. Quando você vê um animal seu sendo bem cuidado por um profissional que está ali, né, fazendo todo esse procedimento, não dá a impressão que está cuidando da gente? Sim. Pelo amor que a gente tem pelo Sim. animal? Então, acho que é recíproco, né? Em casa, quando a gente estava lá no rancho, principalmente, a gente tinha mais cavalos para cuidar, que era cavalo de clientes, quantas e quantas vezes o nosso almoço ia ser lá pelas 2, 3 horas da tarde, porque primeiro são eles, depois nós, e quantas vezes a gente passava até sem almoço, porque acontecia uma outra situação que a gente tinha que dar atenção para eles. Então, assim, é um amor que não cabe mesmo, que você acaba se doando, é um amor que você se doa muito por eles, né? Porque o cavalo, pra gente, é tudo, é Entendi. tudo mesmo. Tá certo. Você falou da Dani, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que está sendo feito, né? Se tem alguém lá dentro que esteja já providenciando tudo isso para mudar essa imagem do rodeio aqui no Vale do Paraíba, das provas equestres, e o que você pretende fazer para mudar esse cenário? Então, a Dani Alonso, ela é deputada estadual e o marido, né, o capitão Augusto, deputado federal. Então, hoje eles são reconhecidos aí como patronos do rodeio no Brasil. Exato. E aí, diante disso, eles já apresentaram várias leis e que beneficiam, que autorizam o rodeio em todo o Brasil, né? Certo. E aí eu estive já em várias reuniões com ela, falando sobre a nossa cidade. E o primeiro passo, como eu falei, é a gente revogar essa lei, porque se trata de uma lei inconstitucional. Essa lei foi aprovada no ano de 2023, foi apresentada por uma vereadora e aprovada por, se eu não me engano, 8 vereadores, tá? Certo. E sancionada pela atual prefeita. E, como eu falei, sem, infelizmente, um conhecimento técnico, né? Mas nós estamos trabalhando para essa revogação. Dani Alonso, Capitão Augusto, já se colocaram à disposição para estar Eles nos estão ajudando. com os olhos aqui para Sim, nossa sim. cidade. Estão com os olhos voltados aqui para a cidade, tem grandes projetos para a nossa cidade. Então, isso assim, me deixou muito feliz de saber que Caçapava está sendo vista, como você mesmo disse, com bons olhos por eles. E eles têm, sim, intenção de investir no município, de trazer, de fomentar o esporte para a nossa cidade. E é como eu falei, todos só têm a ganhar com isso, né? E fora isso, também as outras áreas, principalmente a área da saúde, né? Exatamente. Você tocou aí no assunto, né? Você tá saindo agora, né? Recebeu um chamado e está atendendo aí, sempre com a bandeira do nosso rodeio, bandeira das nossas tradições, das nossas paixões empunhadas aí. Eu quero que você fale um pouquinho assim do que você pensa de projetos para Caçapava sobre isso que nós estamos conversando, sobre o nosso mundo. Então, é algo que eu não vim aqui, eu até acabei aqui de espontaneamente falando, não era algo que eu vim aqui para isso. Peço desculpas, não foi a minha intenção. Não, mas mas quando eu tava seguindo, eu ia para esse segmento mesmo. Eu tá, tô deixando agora pro final, a gente já tá caminhando aí pro final do programa, né? Mas eu queria tocar nesse assunto, né? Para que a gente entenda quem é Fran Miranda, as suas paixões, o seu modo de pensar. E vamos caminhar assim, sim. Então, fico mais tranquila nesse sentido e agradecida mais uma vez. Então, quando eu recebi esse convite, né? É como eu falei para você, me deram um limão e desde então estou fazendo essa limonada. E quando eu recebi esse convite, eu confesso que eu fiquei meio insegura se vinha ou não, porque em casa eu tive... Mas você aceitou o convite pelas coisas que já aconteceu com você? Ou porque você já vem com uma linha de pensamento há muito tempo, não, eu tenho que fazer algo pela minha cidade? Não, eu sempre tive essa coisa de querer fazer algo
pela cidade, enfim, eu sempre tive isso comigo. Já trabalhei na Câmara Municipal como assessora parlamentar, mas eu confesso para você que eu nunca tive a intenção de me candidatar. Certo. Eu nunca tive essa intenção. Mas diante de tudo que eu passei, eu vejo que existe sim uma necessidade. Não é nem querer, existe uma necessidade. Nós dependemos, né? Nós precisamos, igual você falou do capitão, falou da Dani. Sim. Nós temos que ter uma voz aqui também, nossa. Exatamente. E uma das coisas que eu sempre falo, né? As pessoas falam, porque em casa eu tive uma certa, como que eu posso dizer? Uma certa limitação. Meu pai, não vai se envolver com isso. Meu marido, não mexe com isso. Você sabe que política é isso e aquilo. Eu falei, gente, mas espera aí. Se todo mundo pensar desse jeito, mais espaço nós deixamos para que as coisas continue do jeito que tá, né? Então, se a gente quer mudança, essa mudança tem que partir de nós. Exatamente. Então, assim, como eu falo pra você, você queria, era o seu desejo, um dia você sonhou com isso? Eu confesso pra você que nunca passou na minha cabeça. Mas nós temos lá o Marco Brasil, lá, né? Sim. Então, eu falo pra a você. voz feminina de uma boiadeira. Eu falo pra você, não era a minha intenção, mas diante de tudo que eu passei, diante da necessidade que nós estamos vendo, o cenário para onde nossa cidade tá caminhando, eu falei, opa, peraí. Se eu posso contribuir, se eu sei que eu posso, por que não? Exatamente. Né? Então, e eu tenho, assim, como você falou, eu preciso ser a voz desse povo. Eu quero ser a voz deles. Porque muitos, a gente precisa disso, mas não sabe o caminho. Né? Eu vejo hoje até mesmo um pequeno produtor rural precisa de tantas coisas e não são atendidos. Porque eles fazem no deles, eles não vão lá ficar batendo, pedindo. Não é o caráter desse povo, não é o perfil deles. Então, como eu falei para você, é pela necessidade e por não aceitar as coisas conforme estão na nossa cidade que eu venho candidata, sim. Tá certo. Estou como pré-candidata, né? E é aquela coisa, eu sei que é um caminho difícil, o desafio é grande, mas primeiramente estou entregando muito na mão de Deus, porque quando foi para tomar a decisão, quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fiquei naquela se vinha ou não, como eu disse, e aí eu faço parte, hoje eu sou católica, faço parte do conselho da paróquia, né? E sou coordenadora de uma comunidade também aqui em Caçapava, a comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Germana. E aí eu comecei a pedir muito para Deus. Eu falei, Senhor, eu recebi o convite, mas eu preciso de um aval aí de cima. O Senhor me autoriza? Tá certo. Eu costumo brincar, mas na verdade é assim mesmo que eu costumo, nas minhas rezas, nas minhas orações, eu costumo conversar muito com Deus dessa forma. E foi isso que me deu, assim, como que eu posso dizer? Me encorajou, me deu essa... Para mim foi como se fosse uma resposta de Deus na minha vida ali naquele momento. E é aquilo, né? Tudo que Deus quer pra mim, eu quero. Exato. E hoje eu tomo isso como uma missão. Certo. Então, Malboro, para mim, defender essa causa é uma missão mesmo. Certo. Eu estou vindo como pré-candidata. Não é, como eu falei para você, não é uma coisa que, eu sonhei com isso, não. É uma coisa as coisas que foram acontecendo naturalmente. Foram acontecendo e hoje... E as pessoas viram potencial em você e estão, né, seguindo. Eu espero poder atender as expectativas de cada um que, né, lá na frente. E é como eu falei, Deus tem um propósito. Se for da vontade dele, com certeza eu farei o meu melhor, darei o meu melhor em tudo que eu puder. Tá certo. Agora, pra gente encerrar, eu quero colocar você contra a parede. Vamos lá. Se eleita, nós podemos esperar que o rodeio volte pra Caçapava? Opa, mas isso é com certeza. Isso aí não é colocar contra a parede, não. Isso aí é uma satisfação eu poder falar pra você que eu acho que assim, pra mim vai ser tirar um engasgo que tá aqui, poder colocar na nossa cidade, revogar essa lei e colocar uma regulamentação em relação ao rodeio e às provas equestres. Essa é um dos meus principais objetivos, né? Então isso você pode ficar tranquilo que não é me colocar contra a parede, não. Isso eu quero deixar bem claro a todos que esse é um dos meus trabalhos que eu vou estar colocando aqui na nossa cidade, é a regulamentação do rodeio para que nós possamos voltar a ter grandes rodeios na nossa cidade. Tá certo, então. Então, você, amante do mundo do rodeio, nós temos aí a Fran Miranda aqui no nosso podcast, no Território de Peão, e com toda certeza, uma amante, ela que viveu desde pequena no sítio e que foi pegando gosto e amando cada vez mais. E hoje tem as filhas aí dando sequência nessa paixão e que defende de uma forma especial a nossa bandeira da música sertaneja, do rodeio e das provas equestres, tá bem? Quero te agradecer.
quer fazer algum agradecimento aí, fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade. Confesso que é minha primeira vez, assim, podcast, fazer uma entrevista dessa. Estou me sentindo muito feliz. E que você volte aqui para falar dos projetos dos rodeios aí em nossa cidade. Sim, se Deus quiser, se Deus quiser. E agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado, que estão comigo nessa luta, porque é uma luta, não é uma luta sozinha. Eu falo que sozinha a gente até chega, mas chega devagar e demora, o processo é longo. Então, quando a gente une força, quando a gente está junto, eu acho que a gente vai mais longe, a gente chega mais longe, né? E essa é a intenção. Então, eu agradeço a cada um que tem me apoiado, que tem me ajudado, que está junto, abraçando essa causa. E agradecer também aos meus pais, ao meu marido, à minha família, que não é fácil. Tem vezes que eles falam, mas você vai de novo, você vai se envolver nisso. Então, agradeço a compreensão de cada um deles, que tem me dado força, porque é lá de casa que a gente tira a força, né? Quando eu olho para minhas filhas, assim, de bota e chapéu, nossa senhora, e você dá um aperto, eu falo assim, não, eu tenho que lutar por essa causa, porque a gente não pode deixar morrer. Né, amanhã ou depois, eu quero ver elas competindo na nossa cidade, os filhos dela, meus netos, quem sabe, né? Amém. E é isso. Então, não é por mim, é pelos que já passaram, que já se foram, meus avós, o saudoso Canela, grandes nomes da nossa cidade, Jacques Gazola. É por eles que eu defendo essa bandeira, Hélio Peão. É por eles que já se foram. Foi bom você tocar nesse assunto, porque quantos nomes consagrados no Brasil são aqui de Caçapava, né? São aqui de Caçapava, nós temos vários. Então, assim, infelizmente, né, alguns já se foram, deixaram muitas saudades, mas deixaram seu legado na nossa cidade. Então, é isso que nós precisamos carregar, e isso que nós precisamos defender. Esse legado que o saudoso Canela deixou, desses desfiles. Quantas coisas ele ensinou para tantas pessoas aqui na nossa cidade, nós não podemos deixar isso acabar. Então é por eles, é pelas minhas filhas, é pelas próximas gerações que irão vir, que eu vou defender essa causa. E deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês, um forte abraço. E espero estar aqui para dar boas notícias Amém. Em relação ao nosso Com meio. certeza. Muito Tá obrigada, certo. Malboro. Obrigado, sinta-se em casa, as porteiras daqui estão sempre abertas, tá? Eu e agradeço. que a gente possa ter esclarecido ao nosso público um pouquinho de quem é Fran Miranda, das suas paixões, do seu modo de pensar, do seu lado pessoal, do seu lado familiar e o que está levando ela a estar aí como pré-candidata a vereadora aqui na nossa cidade. Muito boa sorte para você, é o que eu e toda a equipe aqui do Caçapava On, e, enfim, toda a nossa equipe deseja para você. E muitas bênçãos lá em seu lar, tá bem? Muito obrigada, sucesso para vocês nesse Amém. programa. Mais uma vez, parabéns, nós precisamos disso. Que Deus abençoe você e toda a equipe aí. Tá certo. Sucesso. Esse foi mais um podcast Território de Peão, diretamente dos estúdios aqui do Caçapava On. Olha, quero falar para você se inscrever lá no YouTube, Caçapava On SP Oficial. Todas as quintas, um bate-papo esclarecedor de quem ama e vive do mundo do rodeio, aqui no podcast Território de Peão. Eu sou o locutor de Rodeios Malboro e na próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui às 7h30. Até lá.